Amados irmãos, a paz do Senhor, hoje mais um dia de estudo, não é? Nós estamos felizes entendendo e repercutindo toda a primeira lição da nossa nova revista da Escola Bíblica Dominical. E, com certeza, ontem foi uma bênção. Hoje continuaremos pensando na questão da sequência histórica da igreja. E hoje vamos ver o segundo grande período da igreja e nos indagar por que o Senhor não buscou sua igreja naquele momento, né? Olha que momento interessante. Nós preparamos, de novo, todo um conjunto de slides para ficar perfeitamente fácil o conjunto de conhecimentos que queremos passar para os irmãos e, se o Senhor permitir, tudo andará muito bem, tá bom? Essa semana interrompemos os estudos de Juízes, mas semana que vem nós vamos continuar, se o Senhor assim permitir, ok? Vamos lá, deixa eu trabalhar aqui e abrir direitinho. F5. Vamos lá. Todos nós sabemos que o Senhor determinou tempo para todas as coisas, né? E nós acreditamos que estamos vivendo nesse segundo grande ponto da linha do tempo, ou seja, na era da igreja. E cremos que estamos, obviamente, à sombra da cruz e do entendimento que o Senhor nos deixou neste momento aqui, ó. Está terminando, está chegando o tempo do arrebatamento. E cremos que este momento, historicamente, foi identificado por Cristo em Mateus 24. Mateus 24. É muito interessante isso, porque se nós olharmos a história da igreja, Mateus 24 é aquele momento em que Jesus diz assim, olha, ao verificarem ocorrer todos esses sinais, não é para entrar em desespero, não é para se espantar, porque aperta a minha vida. Não é o final, mas é o princípio das dores. E interessante que quando a gente para e pensa, a gente olha para a igreja do Senhor e a gente vê que, obviamente, o Senhor predeterminou todos os tempos da história da igreja. E o primeiro tempo, obviamente, nós já vimos juntos, na última aula, foi um tempo lindo de expansão do evangelho, a era de Jesus e dos apóstolos, aonde literalmente Jesus podia ter vindo buscar sua igreja, irmãos, porque os apóstolos doaram sua vida. Jesus tinha acabado de ser assunto aos céus e ter dito, já já eu estou voltando. E esses homens morrem na expectativa do retorno de Jesus. E, obviamente, toda a igreja daquele momento dá sua vida pela motivação da parousia, ou seja, do encontro da igreja com o Senhor nas nuvens. E vivem uma vida absolutamente dedicada ao evangelismo e alcançar o mundo para nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esses homens morrem. Esses homens passam, eles deixam discípulos e a igreja entra num segundo grande momento. É um momento muito bonito, posterior ao primeiro, e é um momento onde nós temos um período de tempo um pouco maior. E esse período de tempo é chamado pelos historiadores de a Era dos Pais da Igreja. Vai do ano 100
até o ano 303. E por que são chamados pais da igreja? Assim são chamados porque a igreja agora é entregue pelo Senhor Jesus Cristo aos sucessores dos apóstolos. E eram homens muito amorosos, homens muito carinhosos, homens de uma vida tão dedicada à igreja, tão influenciadores da igreja, tão unidas à igreja, que não tinha outra forma de nós chamá-los. Pais, eles fortes no caráter, protegiam a igreja, fortes na personalidade, expulsavam da igreja os hereges, lutaram pela igreja, defenderam a igreja, e é um período muito bonito, porque esses homens fomentaram, eles fizeram crescer toda a ideia. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E é interessante que são 2 séculos. Ao contrário do primeiro período, que vai ali do ano 30, onde Cristo começa o ministério, até o ano 100, né? Quando João falece, João, o último dos apóstolos, falece, a igreja não fica abandonada, a igreja está na mão do Espírito Santo. E o Espírito Santo pega os discípulos de João, como Policarpo, né? Pega discípulos do apóstolo Paulo, que de forma muito grande estão ali, como os nossos amados Timóteo, Tito, né? E os discípulos de Timóteo, de Tito, todos esses homens, e os levanta para cuidar da igreja. Aqui nós estamos no segundo e terceiro séculos, por isso que vai do ano 100 ao ano 303, né? E literalmente, aqui Jesus podia ter voltado, irmãos. Aqui podia ter voltado, porque aparentemente tudo que ele falou ali em Mateus 24 se cumpriu. Aparentemente se cumpriu. E a sensação era tão forte que tudo aquilo estava se cumprindo, que a vida deles foi dedicada à pregação do evangelho e à certeza iminente do retorno de Cristo, porque viveram um período de muita perseguição, de muita dor, de muito sofrimento. Deus aqui levantou homens fantásticos, irmãos, que defendiam a igreja em todos os frontes, que lutavam pela igreja em todas as formas, que morreram pela igreja. A história aqui é linda, absolutamente linda. E a igreja, vendo seus líderes, né, máximos, morrendo por amor à igreja, se entregando a Cristo, dizendo: sejam fortes. Meus irmãos, foi uma loucura. Aqui o povo se entregava para morrer por Cristo. Nas arenas, Coliseu, e em tudo que é canto. Foi a famosa era dos mártires. E eles evangelizavam de forma tão vívida, tão forte, tão poderosa, que a sensação de que Cristo estava voltando. Nesse momento, Cristo está voltando. E é como eu coloco aqui, eles eram tão evangelísticos que eles colocaram o mundo de cabeça para baixo. Eu, às vezes, paro e penso: Jesus, mas esse era o momento certo do Senhor ter voltado. Mas ele não voltou aqui. Por quê? Nós vamos descobrir todos os porquês. Não se preocupe. Nós vamos ver esse momento lindo da história da igreja, inspirador. Aqui nós temos a era dos pais da igreja. Aqui a igreja começa a não ser mais considerada uma ramificação do judaísmo e começam as perseguições, em primeiro lugar, pelos próprios judeus. Está vendo aí? Está vendo a imagem? Sabe que imagem é essa e o que esse lindo quadro se refere. Sim, a morte do nosso primeiro mártir, Estevão, o grande Estevão, né? Então veja que foi um momento muito difícil, né? O autor do quadro, ele diz que esse de azul aqui no canto, vestido de azul e branco, seria Paulo.
futuro apóstolo Paulo, né? E a igreja começa a passar dificuldades, em primeiro lugar, internamente, porque ela sofre perseguição dos irmãos judeus. A igreja começou a pregar algo diferente do judaísmo. E aí, vão matar, vão matar. E a coisa se torna muito difícil quando a igreja passa por isso aqui. Você está vendo? Isso aqui é uma imagem de um soldado romano e sangue sendo derramado em Roma à vontade. Sangue de mártires. Aí a coisa ficou muito difícil, meus irmãos, porque aí, aqui sim, você tem toda a força de um império, que é dono do mundo, indo atrás de você, cristão, por uma razão simples, porque você é cristão. Nesse momento, a igreja, que tinha tudo para acabar, ela resplandece por causa do Espírito Santo e o que ele faz. Ele levanta homens e mulheres. É porque não queremos aqui tratar sobre as mães da igreja. A história trata muito mais sobre os pais da igreja, mas eu tenho livros aqui espetaculares de mulheres que poderiam ser chamadas mães da igreja. Deus levanta homens de uma conduta irrepreensível, homens que eram discípulos dos primeiros apóstolos, dos grandes apóstolos, dos 12, e esses homens tinham um amor pela igreja, um carinho pela igreja, uma devoção pela igreja. E me vem agora à mente, obviamente, a figura do meu pai, né? Semana passada, de forma muito dolorosa, nós fomos ao enterro do Marcos, né? E era um misto de alegria e de dor. Alegria porque a gente sabe onde ele está. Ele está com o Senhor. Dor porque ninguém gosta de perder alguém como o Marcos, né? Ele é a alegria em pessoa. E mas assim, todos os que estavam ali, eu acho que raríssimos não foram aqueles que vinham conversar comigo ou com minha mãe, e vinham abraçar, e vinham dizer, olha, pastora, eu estou na igreja tal, mas meu coração está no Brasil para Cristo, meu coração está no Brasil para Cristo. E todos diziam que saudade do pastor Gedeon, era um grande pai. Então, eu acho que para você entender os pais da igreja, você deve pensar um pouquinho no papai, né? E sabe aqueles homens de personalidade forte? Metiam a bolachada mesmo em quem tinha que bolachar, que partiam para cima, que expulsavam, que, meu Deus do céu, mas que morriam pela igreja. Então foram homens fortes que Deus deu nesse momento para a igreja, para através deles a igreja ver a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Então nós temos homens como Clemente de Roma, né? Ele, inclusive, tem uma carta muito interessante aos irmãos da cidade de Corinto, e eu estava lendo essa carta essa semana. Meu Deus do céu, praticamente depois da morte de Paulo, quase nada tinha mudado na igreja de Corinto. Você lê a carta de Clemente aos irmãos de Corinto, é a mesma coisa. É a mesma, com os mesmos problemas, os mesmos defeitos. Mas não se consertava aquela igreja, né? Você tem Inácio de Antioquia, um dos grandes homens, defensor da igreja, um intelectual, um homem amoroso com a igreja. E eram homens necessários porque o momento era triste. O momento era triste. A gente sabe que antes do Império Romano nos perseguir, começou a perseguir os judeus, né? E o marco inicial da perseguição dos judeus foi a morte de Estevão. Mas veja esse quadro que está aí, ó. Você está vendo aqui, ó? Isso aqui são crentes, gente como eu e como você, que estão amarrados em postes, amando do imperador que está sentadão ali feliz, e que iam ser colocados como tochas. Ao anoitecer, eles iam queimar para iluminar Roma.
porque o maluco de Nero, o primeiro dos grandes perseguidores da igreja, fez isso. Ele toca fogo em Roma. Há uma divergência se ele tocou ou não tocou. Eu acho que tocou. Ele toca fogo em Roma e bota a culpa nos cristãos. Né? Bota a culpa nos cristãos. Pois bem, né? A coisa começou a ficar muito séria. E aí a gente precisava de gente como Policarpo. Policarpo de Esmirna. Sério. Um homem fantástico, um homem que se entregou para que a igreja toda não fosse martirizada. Na época de Policarpo, havia uma política interessante. Se o líder da igreja se entregasse, a igreja não morria. Ele se entregou. Irmãos, tentaram salvar Policarpo. E ele disse, ninguém me salve, porque eu estou sendo entregue como grão na presença do Senhor. Tá? Estou me entregando por vocês. Então, eram homens que inspiravam a igreja a viver uma fé absolutamente autêntica e genuína. E foi martirizado, mas salvou muitos cristãos. Justino Marte, né? Um homem de uma intelectualidade muito grande, escrevia aos grandes generais romanos, escrevia aos imperadores, mostrando que a fé cristã não era aquela loucura, aquela idiotice, que havia possibilidades de convivência, né? De entendimento, que nós éramos bons cidadãos, éramos boas pessoas, cuidávamos de até aqueles que o Império Romano não cuidava. Meu Deus do céu, mas não adiantou. Morreu, né? Morreu. E a gente precisando desses homens que estavam ali cuidando da igreja, protegendo a igreja contra ataques internos, porque você tinha os judaizantes querendo entrar na igreja, você tinha os hedonistas querendo entrar na igreja, você tinha os malucos dos gnosticistas tentando entrar na igreja, e eles combatendo, e ao mesmo tempo morrendo pela igreja, e com o seu exemplo, fazendo com que fiéis vivessem com Cristo até a morte. Então, homens como esse inspiravam cenas como essa aqui, né? Isso aqui é o Coliseu. Eu tive a oportunidade de conhecer, é algo dantesco e gigantesco. E lá morreram muitos cristãos, né? Aqui dizem que seria Policarpo, junto com um grupo de cristãos morrendo e agradecendo a Deus por esse momento. É o exemplo desses homens, né? Que fez com que o povo ficasse em pé. Irineu, né? Esse foi um pai da igreja preciosíssimo. Esse defendeu a igreja de forma muito grande, maravilhosa. A história dele, Irineu de Lyon, lá na França, na Gália, chamada Gália na época, é uma história linda de se ler. Né? Justino Marte, também um intelectual muito grande, né? Pode ver a data deles, né? Vivendo ali e cuidando das queridas igrejas, cada um numa igreja própria, cuidando e lutando, né? Uma coisa fantástica. Em razão de homens como esse que você tem, sim, você tem comunidades jogadas feras, comunidades sendo arrebentadas, fomos colocados por escárnio e crente morrendo feliz na presença do Senhor. Crente morrendo feliz na presença do Senhor. Né? Clemente de Alexandria e Tertuliano, esses dois foram essenciais para o cristianismo. Né? A cidade de Alexandria, ela era um dos grandes polos de raciocínio e entendimento para o mundo. Tá? Não é só para o cristianismo. E lá nós tivemos a escola alexandrina. Né? Antes de Clemente, tivemos um grande expoente, agora me foge a mente, depois de Clemente, aí veio Clemente e depois Orígenes. Né? E, como escola contrária na interpretação da palavra de Deus, nós tínhamos Antioquia, de onde veio Paulo, né? De onde veio Barnabé, de onde veio os grandes cristãos. Inclusive, foi em Antioquia que nós recebemos o nome de cristãos, né? Seguidores de Cristo. E dali veio Tertuliano, né? Um dos maiores
expoentes, exegetas da palavra de Deus. Um homem, assim, fora do comum, né? Dele é que são expressões como trindade, né? E várias outras no cristianismo. Um pensador fantástico. Esses dois homens tentaram defender intelectualmente a igreja. E sabe que eles quase sensibilizaram imperadores, né, tamanha inteligência deles, porque os pais da igreja não foram somente aqueles pais que se chamam apostólicos e que cuidavam da igreja, amavam a igreja, beijavam a igreja, estavam junto com a igreja, mas também uma série de homens que defendiam intelectualmente a igreja perante o Império Romano, tentando mostrar que a igreja tinha condições de conviver com o Império. E aí, esses dois homens foram fundamentais, né? E o exemplo dele inspira muito, muito da vida. Nós temos nessa época um episódio fantástico. Aí está uma mulher chamada Perpétua. Perpétua. Ela e sua escrava, né? Elas foram condenadas por serem cristãs. O nome da escrava dela era Felicidade. Um dia procure e leia na internet a história de Perpétua e Felicidade. O pai de Perpétua, um grande romano, ia até ela e dizia: desista desse Cristo, desista desse Cristo. Olha aqui seu filho vai morrer. E Perpétua dizia: não, não posso, não posso, não posso. Tanto ela quanto Felicidade, né? E o que acontece? No dia da morte dela, colocaram para matar Perpétua e Felicidade gladiadores iniciantes. E o cara, segundo a descrição da história, ele ficou tão nervoso ao ver Perpétua que ele não sabia como matá-la. Tão nervoso. Ela pega a espada, ela coloca a espada aqui no peito e ela diz: oh, agora é só empurrar. É só empurrar. Ela ansiava viver com o Senhor Jesus. Gente, se essa história é completamente verdadeira, eu pessoalmente não sei. O que eu sei é que é uma das mais lindas histórias de todo o tempo e de todos os tempos, e ficou gravada, gravada, gravada. Dizem até que esse gladiador, em razão disso, ele fica com essa imagem o resto da vida e ele depois vem a aceitar Jesus como Salvador. Então, era cristão morrendo e gerando cristão. Tertuliano tinha uma frase linda, ele dizia: não adianta nos matar, porque cada sangue de um cristão que é derramado nas arenas, nas praças, nas ruas, ele é semente que gera muito mais. E aqui a igreja cresceu no amor sacrificial a Deus. Era um povo absolutamente voltado para o Senhor, a vida não tinha sentido, e, em grande parte, pelo que Deus fez, a igreja, por intermédio dos pais da igreja, né? Esses homens fantásticos. Orígenes, gente, Orígenes, ele foi o sucessor de Clemente de Alexandria. Esse homem, ele foi responsável por pegar os textos gregos, hebraicos antigos e juntá-los numa só coleção para que os textos bíblicos não ficassem perdidos. Esse homem era de uma capacidade incomensurável. Tudo bem que meio doidinho na interpretação da palavra do Senhor, mas sem nenhum problema, um grande homem, um grande pai da igreja, e com ele Cipriano, né? E eu aqui estou pulando muitos pais. Tem muitos mesmo, homens e mulheres que Deus levantou nesse momento para acudir sua igreja, amparar sua igreja, dar força à sua igreja. E eu paro e penso: por que o Senhor não voltou nesse momento tão lindo, tão maravilhoso? Porque, se você parar e pensar, aqui estavam os nossos locais de reunião. Pastor, o que é isso? Isso aí parece que é túmulo. Sim, isso é túmulo. São as catacumbas romanas. Aqui, ó, catacumbas romanas. Era o nosso templo.
era onde dava para se reunir, todo mundo tinha medo de ir aí, nós íamos para glorificar, louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque local físico não designa a presença de Deus, não, depois que Cristo veio. Cristo está onde dois ou três se unem para adorar e falar em seu nome das coisas de Deus. Agora, é lógico que se hoje nós temos condições de ter locais lindos, maravilhosos, para nos sentar, nos alegrar, nos beijar, nos abraçar, ter comunhão, maravilha. Mas isso aí é que era o nosso templo. Olha que coisa maravilhosa. Gente, Cristo tinha que ter voltado nesse momento. Voltado nesse momento. Que momento lindo da história humana. Que momento lindo. E aqui eu quero lhe mostrar um mapa que é muito importante para a gente. Depois do primeiro, segundo e terceiro séculos, então, do ano 0 até o ano 300, você tem o quê? Bem, aqui você tem o mar Mediterrâneo, está vendo? E você tem localidades do Império Romano aonde a igreja existia. Gente, a gente começou timidamente aqui em Jerusalém, né? Bem aqui, em Jerusalém. Tá vendo ali no cantinho? E aí, a gente cresceu tanto. Em algumas localidades, vou te mostrar aqui subindo de novo, nós chegamos a ter uma população incomensuravelmente enorme de cristãos. Mas enorme, enorme mesmo. E veja que localidades são essas. Ó. Em primeiro lugar, aqui em Cartago, importante cidade no norte da África. Né? Como foi importante a vinda de apóstolos para cá. Né? Em segundo lugar, exatamente aqui, ó, na Ásia Menor. Ó. Vou voltar de novo. Ásia Menor, onde você tem como igreja central Éfeso, né? E Cartago, Cesareia e Éfeso, você pode ver que tem tipo uma igrejinha, tá vendo aí? É porque eram centros urbanos com importantes comunidades cristãs. E veja que isso também tem em Roma, tem em Jerusalém, tem aqui ó, em Alexandria, no Egito, tem ali em Milão, lá na Itália, Marseille, Lyon, né? Lyon, Córdoba, e olha o tanto que Deus nos abençoou. Éramos 12 pequenininhos na Judéia. Olha o que alcançamos. Né? Se você parar e pensar, toda essa região aqui, ó, Constantinopla, né? Constantinopla, hoje está um número de crentes enorme, 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 enorme mesmo. E fora Alexandria, aqui, ó, né? A importante cidade de Alexandria, onde estava Clemente de Alexandria, onde estava Orígenes, né? Esses grandes gênios e pais da igreja. Gente, é com a atuação do Espírito Santo, por intermédio dos apóstolos no primeiro século, por intermédio dos discípulos dos apóstolos, pais da igreja, é que o evangelho sai de uma religiãozinha de 12 pessoas e ó, alcança tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Porque em amarelo estão localidades aonde você já tinha o evangelho implantado. Gente, como a gente deve a Paulo, as viagens de Paulo, olha o que Paulo provocou no mundo. E aqui, ó, e aqui, na parte oriental, olha aqui, ó, olha aqui na parte oriental. Veja que sempre do lado de grandes locais onde o cristianismo era mais forte, esse laranjado bem forte, você tem a presença desse amarelo, onde, por consequência, o cristianismo se expandiu, 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 expandiu. Olha que fantástico. Inclusive, lhe mostrar agora dois quadros. Primeiro quadro, Império Romano, está vendo? O Império Romano abarcou toda a Europa, só não a parte ali de cima, né, da Europa, onde estão os países nórdicos, ali um pouquinho da Alemanha, a Rússia, não é? E a antiga União Soviética ali não abarcou, pegou literalmente toda a Ásia aqui, ó,
Oriente Médio e o norte da África. Gente, olha o que Deus fez por intermédio dos apóstolos e o que Deus fez por intermédio dos pais da igreja. Nesse período de perseguição, você está vendo agora o que significou aquele outro quadro? Onde está de amarelo, tem cristão para tudo que é lado. E onde está de laranjado, aí é que tem cristão. E onde tem essas pequenas igrejinhas, você tem os maiores centros com igrejas cristãs na época. Gente, praticamente a gente quase alcançou o Império Romano todo, absolutamente todo. Ó. Veja aqui, ó, aqui embaixo, nessa parte norte da querida África, né? E ali, Jerusalém. Ó, olha o tanto que a gente tem aqui de comunidade. Ó. Você está vendo? Fortemente dominada pela igreja. Cidades como Cartago, Cirene, Alexandria, Jerusalém. Olha que interessante. Ó, vá lá em cima, ó, na região da Espanha e de Portugal. Olha o tanto de cristão que a gente tem. E tem uma igreja muito importante lá em Córdoba, né, na Espanha. Lá na França, olha aqui, ó, na região da França. Veja que você já tem alguma coisa lá em cima, na Inglaterra nascendo, e você tem muito ali da França, uma grande parte da Gália, que eles chamavam, né, cristianizada. Tanto é que Irineu era o bispo de Lyon. Em Marselha tínhamos outro bispado também, né? E na Itália, olha aqui, olha a Itália. Olha a Itália. Na Itália, a gente não tinha somente a grande e forte igreja de Roma, tinha também em Milão uma grande e forte igreja. Né? Uma grande e forte igreja. Agora, obviamente que nada se compara com a parte mais setentrional ali da Europa, com Atenas, né? Onde ficava Atenas, Corinto, Tessalônica, né? E com a Ásia Menor, onde estavam as 7 igrejas do Apocalipse. Aqui, ó, deixa eu te mostrar, ó, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, era a Ásia Menor com a Acaia. A Acaia é a Grécia, ali onde está Atenas e etc. E aonde Paulo viajou. Meu Deus, olha o que Paulo deixou para a gente, olha. Paulo deixou a região mais forte do cristianismo, ali na Ásia Menor, Cesareia, o centro em Éfeso, Constantinopla, né? Atenas, as igrejas ali do lado de Atenas, que é Tessalônica, Corinto. Gente, quase nós alcançamos o mundo inteiro. E sabe por que isso aconteceu? Porque a gente cria nessa época que o Senhor estava voltando. Estava voltando, né? Aquelas cartas no Apocalipse, nós líamos com intensidade, dizendo, ó, você que está sofrendo, calma, o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te dar vitória. Bem-aventurado aquele que perde sua vida, ele vai encontrar. As palavras de Cristo ecoavam de forma fantástica e a gente quase dominou. Sabe por quê? Porque a gente vivia para evangelizar, a gente vivia para abrir igreja, a gente vivia para pregar o evangelho, a gente vivia para isso. Literalmente para isso. Literalmente para isso. Aqui, a sensação da vinda de Cristo era muito grande, porque o sofrimento era muito grande. E é muito lindo nós entendermos isso por uma razão muito simples, extremamente simples. Vou interromper aqui para a apresentação para poder voltar para mim. É interessante, irmãos, que nós vivíamos esse momento com intensidade, com força, esse momento dos pais da igreja, esse momento das perseguições, 10 grandes imperadores querendo comer o fígado da gente, acabar com a gente. E como o Senhor foi misericordioso conosco, né? Como o Senhor foi grande, poderoso, nesta época, expandindo toda a obra,
fazendo a igreja alcançar multidões e multidões e multidões e multidões, e muita gente. E a gente tinha certeza que o Senhor ia voltar nesse momento. Mas o Senhor não voltou. O Senhor não quis, nesse momento, retornar para buscar a sua igreja. E aí a gente para e pensa, poxa, mas não era o momento ideal. Aparentemente, tudo que estava no Apocalipse estava acontecendo. Perseguição, né? Dava até para acreditar que Nero era o próprio anticristo. E, poxa, o que aconteceu? Por que o Senhor não buscou? Porque o Senhor é Deus. E o Senhor, ele tem um controle do tempo. Ele tem controle de todas as coisas. E ele, como Senhor, ele sabe o momento certo de vir nos buscar. E vou lhe dizer uma coisa. Está perto. Não vai demorar nada. Está muito perto o momento em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Amanhã, nós vamos então para a terceira grande parte da história de toda esta vida na igreja, discernindo momento a momento. A gente sempre pensa, poxa, mas esse momento era tão ideal para o Senhor voltar. Esse aqui era mais ideal ainda para o Senhor voltar. Mas o Senhor é dono da história. Devemos crer nele. Devemos amá-lo sobre todas as coisas. E devemos viver hoje, na expectativa da sua volta. Sabe por quê? Porque depois que esta lição terminar, você entenderá por que o Senhor não voltou antes. E porque talvez sejamos a geração mais próxima do retorno de Cristo. Um grande beijo. Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor. Que o Senhor vos abençoe.